Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estão todos bem? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui. Hoje o pessoal dos Jovens Mais está tendo um encontro externo. Nossa sala deu uma enxugada, mas eu estou muito feliz de ver cada um de vocês aqui. E ainda mais hoje que nós vamos começar uma nova série de mensagens. Nós vamos falar sobre reforma. Nós vamos falar sobre reformando a nossa vida com Deus. E para isso, eu vou pedir vocês que abram comigo em 2 Crônicas 33. Segundo livro das Crônicas, capítulo 33. Nós estamos em outubro e no mês de outubro nós comemoramos o mês da Reforma Protestante. Então, todo outubro as igrejas costumam fazer algum tipo de mensagem, algo específico sobre a Reforma Protestante. Mas nós vamos fazer diferente. Nós vamos falar sobre reforma, mas a gente vai falar sobre a reforma da nossa vida. Reforma Protestante todo mundo conhece, a gente aprende na escola, a gente aprende na igreja, mas como que está a nossa vida com o Senhor? Será que a nossa vida precisa de uma reforma também? Voltar às origens? Nós vamos falar sobre isso hoje. Reforma, meus amigos, não é criar algo novo. Reforma não é criação. Reformar é tornar a origem, é voltar a algo que já existia antes. Então, quando nós dizemos sobre reformar a nossa vida com Deus, é porque Deus nos criou para um propósito. Só que no decorrer da vida nós trilhamos caminhos que nem sempre são os caminhos que Deus tem para nós. E hoje é necessário nós reformarmos a nossa vida, tornarmos a forma original. Quem conseguiu encontrar, fala, eu encontrei. Quem não encontrou, pode ler ali atrás. Está em 2 Crônicas 33, versículos 12 e 13. Arthur, você pode ler para a gente? E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E fez-lhe oração, e Deus se apartou para com ele, e ouviu a sua súplica. Tornou a trazê-lo a Jerusalém ao seu rei. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, essa é a Tua palavra, Pai. Fale aos nossos corações neste momento. Tire as distrações, Pai. Que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua palavra. Que os nossos olhos venham olhar para a Escritura. Que nós venhamos entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Não permita, Pai, que o inimigo roube a nossa atenção. E que nós venhamos sair daqui, Pai, pessoas melhores do que nós entramos. Em nome de Jesus, amém e amém. A história da Bíblia, ela é cheia de reis. Não estou falando dos livros dos reis, porque tem 2 livros, 1 Reis e 2 Reis. Mas história de vários reis que existiram durante a história de Israel e de Judá. Reis bons e reis maus. Os maus tinham em maior número, os bons tinham em menor número. E também tem o rei dos reis, que é o Senhor Jesus. Hoje nós vamos aprender a história do rei Manassés. Alguém conhece a história desse rei? Alguém conhece assim de cabeça? Pode falar, eu sei o que aconteceu na vida dele. Eu também não sabia de cor. E eu fui ler a Bíblia e aí eu lembrei da história dele. Manassés, ele é descrito como o pior rei que já existiu na história bíblica pelo menos, né? Um rei horrível. Mas antes da gente falar sobre Manassés, a gente tem que falar sobre a história da família dele. O seu pai, ele se chamava Ezequias. Ezequias conta a história bíblica que ele foi um rei bom. Ele reinou de acordo com o que o Senhor ensinava. Ele reinou pautado na lei. Ele fez o que era agradável ao Senhor. Esse era Ezequias. Ele fez o bem aos olhos do Senhor. Ezequias restaurou o reino de Judá. Ele restabeleceu o culto a Deus. Ele destruiu os altares, os ídolos pagãos no meio do povo. Ele restaurou o templo onde as pessoas adoravam a Deus. Ele abriu as portas novamente. O pai dele foi um exemplo. Ezequias era o nome dele. Ao final da sua vida, ele foi atacado por um outro rei chamado Senaqueribe, um rei da Assíria. Ele tentou invadir Judá, mas ele não conseguiu, porque o rei Ezequias orou junto com o profeta Isaías, um crossover, igual os Vingadores. O profeta e o rei, eles oraram e Deus não permitiu que o rei inimigo invadisse o reino de Judá. Esse cara era um exemplo para todos nós. Ezequias era o nome dele. Não se esqueça do nome dele. Qual era o nome dele?
Ezequias. A história fala que depois da oração de Ezequias e do profeta, o próprio Deus mandou um anjo, e o anjo destruiu o exército inimigo, de modo que eles não precisavam nem enviar o próprio exército deles. O próprio Deus foi à frente e destruiu os inimigos. Esse foi o pai de Manassés. Ele foi um rei importante, fiel ao Senhor, íntegro na conduta, um exemplo. Porém, o seu filho não foi assim. Quando nós falamos sobre a infância de Manassés, no versículo 1 vai dizer o seguinte: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Manassés, então, ele começa a reinar como um menino, um jovem passando para a adolescência, 12 anos de idade, virou rei, algo assim de extrema autoridade, de extrema importância. E nós sabemos que quando a criança não é devidamente instruída, coisas ruins acontecem, e foi o caso dele. Manassés não foi criado no decorrer da sua vida aos pés do seu pai. Outra pessoa o criou, e infelizmente ele não seguiu o exemplo do pai dele. O texto vai dizer que ele reinou 50 anos em Jerusalém, e por incrível que pareça, ele foi o rei que reinou mais tempo em Jerusalém, mesmo sendo um rei mau. Manassés, ele mostra que mesmo no começo da vida, mesmo na infância, a gente tem que ter o cuidado para não nos deixarmos desviar do caminho do Senhor. Talvez, eu não sei como foi a sua infância, eu não sei como foi os primeiros anos da sua vida, mas sempre há oportunidade para recomeçar. Sempre é tempo de retornar aos caminhos do Senhor, de consertar o nosso caminhar. Manassés foi criado assim. Ele tinha o exemplo, mas ele não seguiu. Ele seguiu por um caminho diferente. Os pecados de Manassés, versículo 2: fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Ou seja, o próprio texto diz: o Senhor havia expulsado aquele povo de diante de Israel, mas ainda assim Manassés escolheu seguir a conduta deles, de quem Deus virava as costas. E foi o que ele fez. Vamos ver o que Manassés fez de horrível. A Bíblia fala que a sua conduta ela é descrita como a pior de todas, fazendo coisas inimagináveis que nenhum rei havia feito antes e que nenhum rei chegou a fazer depois, de tão ruim que ele fez. Ele desprezou o ensino do pai, o legado e o ensino, e converteu o seu coração à maldade. Em primeiro lugar, ele reconstruiu os lugares altos que seu pai havia derrubado. Ele estabeleceu a idolatria entre o povo. O texto diz que ele adorou os Balaíns, a deusa Aserá e o exército do céu. Vamos por partes. O pai dele havia destruído os lugares altos, que eram locais onde o povo adorava imagens. E lá, depois de muitos anos, ele reconstrói. Ou seja, ele joga fora o que o pai dele tinha feito. Ele deu as costas, ele chutou para longe e falou: eu vou fazer do meu jeito. E ele restabeleceu o culto a esses deuses pagãos. Em primeiro lugar, os Balaíns. O que são Balaíns? Balaíns eram vários deuses estranhos que o povo daquela época adorava. Na verdade, eram demônios que se fingiam de deuses da cultura pagã e que aí ele trouxe isso para o povo de Israel. Não era um deus apenas, mas eram vários falsos deuses. O culto aos Balaíns, como que ele era descrito? Ele era constituído por excessos de bebida, excessos de orgias, coisas que vão contra a palavra do Senhor, prostituição cultual. Eles praticavam a prostituição como uma forma de adoração à divindade e até mesmo sacrifício de pessoas, sacrifício humano. Esses eram os Balaíns e eram esses deuses que ele começou a cultuar durante o reinado dele. Um Deus bom como o nosso, que deu a lei a Moisés, que abriu o mar vermelho, que enviou as pragas do Egito, que libertou o povo da escravidão, esse Deus ele não queria saber. Ele queria saber dos deuses maus que requeriam sacrifício de pessoas. O Senhor Deus nunca pediu sacrifício de pessoas em nenhuma parte da Bíblia. É fato que existiam sacrifícios dos animais, mas o único homem que se sacrificou foi Jesus, de uma vez por todas. E ele estava adorando esses falsos deuses que requeriam um sacrifício humano. Em segundo lugar, Aserá. Aserá também era uma deusa pagã. Ela era a deusa da fertilidade, a deusa da vida. O povo israelita sempre incorria no erro de adorar ela. Sempre que você lê o Antigo Testamento, vai ter o nome dela lá, Aserá,
O povo não cansava de errar adorando essa deusa falsa. Em alguns casos, eles até diziam que essa Aserá era a esposa de Deus, do nosso Deus, era a esposa de Yahvé, né, que eles chamavam Yahvé. Ou seja, eles chegavam a esse patamar de falar que o Senhor Deus tinha uma esposa. Eu estou na frente? É o 2. Eles falavam que Deus tinha uma esposa, que era essa deusa Aserá. E também o exército dos céus. O que significa isso? Se refere aos astros celestes, ao sol, à lua, às estrelas. Ou seja, a semelhança de hoje em dia, em que muitas pessoas consultam o horóscopo, a Áries, quais outros que tem, peixes, sei lá. Eles também adoravam naquela época os astros do céu. É uma religião pagã antiga que persiste até hoje nos dias atuais. E ele também estabeleceu isso para o povo de Deus. Hoje em dia nós conhecemos muitos cristãos que adoram esses mesmos deuses de antigamente, mas de uma forma atualizada, talvez um novo tipo, mas que na essência é a mesma coisa. Quando nós paramos para analisar a história da Igreja Católica, Maria, ela é descrita muitas vezes como a esposa do Espírito Santo. Você pode perguntar a alguns padres, a alguns doutores, e eles vão dizer isso, que a Maria é a esposa do Espírito Santo. Assim como o povo cananeu afirmava que a Será era a esposa de Deus. Quando nós vemos hoje os jovens e os adolescentes consultando horóscopo e astrologia, são os mesmos cultos, mas atualizados para os novos tempos. Sabe, virou uma coisa good vibes, virou algo para postar no Instagram. O pecado hoje virou style, é um status. Todo mundo está postando, eu também vou postar. Qual que é o meu signo de crente? Qual que é o meu temperamento de crente? Gente, temos que ficar espertos com o que está acontecendo. Os inimigos, eles continuam os mesmos, mas eles se atualizaram para tentar pegar uma geração também atualizada. Devemos ter o cuidado para não reproduzir os erros que já foram feitos pelo povo da Bíblia. O pecado é o mesmo, ele só muda de roupagem, ele atualiza para enganar as novas gerações. Além dessas divindades falsas que ele adorava, ele também profanou o templo do Senhor, a casa de Deus, que era o templo de Israel, que Salomão havia construído. Ele colocou ídolos e imagens dentro do templo do Senhor. Nós bem sabemos que nos 10 mandamentos está escrito: adorará somente ao Senhor, o seu Deus. Mas ele fez o contrário, ele colocou imagens dos Balaíns, de Aserá e dos astros do céu dentro do templo, dentro da igreja. E isso levou o Senhor à ira. Nós sabemos que o Senhor Deus, ele tem atributos, ele tem características que ele transmitiu a nós. E a ira é uma delas. Mas diferente de nós que nos iramos contra as pessoas, o Senhor se ira contra o pecado delas. Então o Senhor se irou com aquilo, ele ficou muito bravo. Hoje nós também podemos perceber um pecado como este dentro da igreja. Nós vemos muitas igrejas, tanto romanas como pentecostais, colocam imagens dentro, endeusam utensílios no interior. Talvez quando a gente pensa em adoração de imagens, a gente pensa na igreja católica, eles põem santos e Maria, mas e as igrejas evangélicas, protestantes, pentecostais, colocam a imagem do leão, colocam outras imagens de animais. Imagens são imagens. Isso é sincretismo religioso, isso é ocultismo. A casa do Senhor é uma casa de oração, uma casa de devoção ao Senhor. Não a homens, a estátuas, a fotos de animais. A semelhança de Manassés, hoje muitas igrejas levam o povo ao pecado da idolatria e o povo às vezes não percebe. Nós devemos ficar vigilantes quanto a isso. Vigilantes. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e de prática. O que está fora da palavra de Deus, não vamos trazer para a nossa vida. Vamos seguir a palavra do Senhor. Além disso, de profanar o templo e de adorar os falsos deuses, Manassés também queimou os seus próprios filhos em sacrifício aos demônios, de tão ruim que ficou o coração dele. A Bíblia, além de mencionar isso, que ele sacrificou os filhos aos demônios, fala também que ele consultava médiuns, agoureiros, feiticeiros, pessoas que consultavam os mortos. Vocês percebem como que as coisas de antigamente ainda estão presentes hoje no nosso tempo? Eu me lembro que antes de eu casar, quando eu morava no meu bairro, tinha uma rua, uma avenida que chamava Ivaí. Se alguém conhecer aqui, Ivaí.
E lá tem uma casa de uma senhora que consulta os espíritos. É uma médium. E aquilo fazia uma fila que ia até o final da avenida e todo mundo queria conversar com a médium para saber o que está acontecendo, futuro, passado, presente, conversar com alguém que já morreu. Gente, práticas que na época, antes de Cristo, Deus já condenava e que hoje muitas pessoas ainda caem no erro. A idolatria, ela tem o seu preço. O pecado, ele tem o seu preço. Manassés, que foi criado aos pés de um rei bom, de um rei que era reto diante do Senhor, ele fez o oposto. Ele mata os seus filhos em sacrifício, um total oposto do que o seu pai ensinou. Um coração longe de Deus é um coração voltado para a idolatria. O coração longe de Deus é um coração que prioriza as suas vontades, não a vontade do nosso Deus. Sabe, existe uma frase muito famosa, não vou me lembrar quem disse, mas fala que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A partir do momento que o seu coração não tem o Senhor, ele vai colocar algo no lugar para tentar substituir, mas não tem como. E aí você fica de coisa em coisa, de pessoa em pessoa, de ídolo em ídolo, sem perceber que somente Jesus pode completar o seu coração. Somente Ele pode fazer morada e preencher o vazio que está aqui dentro. Sacrifício de crianças reflete essa verdade. O motivo do sacrifício deles naquele tempo era a conquista dos objetivos pessoais. Eles sacrificavam os próprios filhos para tentar alcançar um favor do Deus falso, mas não dava certo. Era um Deus falso. Adivinhação, mediunidade, coisas tão comuns hoje em dia, mas que sempre foram condenadas pelo Senhor Deus. Manassés, ele levou o povo ao erro de uma forma que eles fizeram pior do que os povos que não eram povos de Deus. Ou seja, eles estavam tão perdidos, mas tão perdidos que quem estava fora estava melhor do que quem estava dentro, por assim dizer. De tão ruim que foi esse rei. Horrível. Devemos ter o cuidado na nossa vida pessoal. Quem que nós temos seguido? Quem que nós temos escutado? Será que nós temos escutado o homem segundo o coração de Deus? Ou será que nós temos nos deixado enganar pelas palavras, ações malignas de homens que, dizendo seguir a Deus, fazem o oposto? Ezequias, o pai de Manassés, era um homem segundo o coração de Deus, fez o que Deus mandava. Manassés, por mais que ele tivesse o templo principal, por mais que ele tivesse a igreja principal, ele era um homem que levava o povo ao erro. E quem estava lá não percebia o que estava acontecendo. Será que nós estamos cegos assim? Será que nós temos seguido pessoas que dizem o oposto do Senhor? E eu não digo talvez seguindo fisicamente, mas na internet. Quem que você tem acompanhado no YouTube, no Instagram, qualquer que seja a rede social? São pessoas que agregam, pessoas que falam do amor de Deus? Ou será que são pessoas que induzem os fiéis ao erro? Devemos tomar esse cuidado. Em terceiro lugar, o castigo de Deus. No versículo 10, o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém eles não lhe deram ouvidos. Então, depois desses pecados, depois dessas afrontas ao Senhor, Manassés agora vai ser punido pelos seus erros. Afinal, ele profanou muitas coisas, ele foi totalmente oposto do que o Senhor pediu. Deus fala com ele, o texto diz: o Senhor falou a Manassés, não apenas ao rei, mas ao povo, e eles não deram ouvidos. O egoísmo, o orgulho tomaram conta do coração dele, tomaram conta daquele povo, de modo que quando o próprio Senhor falou com eles, eles não quiseram escutar. Nós temos escutado a voz de Deus? Será que nós temos escutado a voz de Deus? Nem sempre Deus fala aquilo que a gente quer. Às vezes Deus traz um direcionamento que é o oposto do que a gente quer, mas que é o correto, que é o que Ele tem para nós. Será que nós temos agido como esse povo que virou as costas para o Senhor? Ou será que nós temos escutado a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Deus fala com ele e com o povo, não deram ouvidos. Aqui nós aprendemos algo. Mesmo quando estamos distantes de Deus, e ainda que nós estejamos cometendo pecados, o Senhor ainda assim nos chama a atenção. Ele busca voltar o nosso coração a Ele. Perceba, o povo estava afastado de Deus. O Manassés, o próprio rei, estava afastado, mas ainda assim Deus falava com ele. Quantos de nós, afastados do caminho do Senhor, não escutamos a voz dele? Comigo foi assim, quando eu estava afastado do caminho do Senhor.
E foi num momento terrível da minha vida que o Senhor falou comigo. O Senhor fala conosco, mesmo quando nós estamos no erro. Agora, o X da questão é o que nós temos feito com a palavra do Senhor. Essa palavra tem caído em terreno fértil? Ou será que essa palavra de Deus tem caído em um ambiente pedregoso, que o sol bate e seca a semente? Vocês entendem? Será que nós estamos dando ouvidos ao que o Senhor tem nos dito? Ou não? Aqui vemos o amor de Deus, um pai amoroso. Antes do castigo, ele busca alcançar o coração dos seus filhos. Queridos, quando Deus chamar vocês, falar ao seu coração, não dê as costas para o chamado de Deus, porque primeiro ele instrui, mas depois ele castiga. Um pai é assim, o pai dá a instrução: filho, não faça isso, você está fazendo errado, mas o filho vai e faz, e depois vem o castigo. Que nós possamos agir assim, escutando a voz do Senhor. A correção chegou para Manassés. Depois de tantos delitos, pecados, após ele fazer tudo que era mal aos olhos do Senhor, ele é atacado pelo mesmo exército que atacou o pai dele. E aí eu pergunto a vocês: veio um anjo poderoso e salvou ele da batalha? Sim ou não? Não veio. O pai dele, quando foi atacado, dobrou os seus joelhos junto com o profeta, escutou o Senhor, clamou ao Senhor. Manassés virou as costas a Deus e o castigo veio a ele. Ele foi atacado pela Assíria, o império mais poderoso daquela época. Então Manassés, o filho do rei bom, o grande rei de Judá, que fez tantas coisas e se gabou... Manassés, o filho do rei bom, o grande rei de Judá, que fez coisas boas ao Senhor, agora ele vai ser tratado como um animal. Veja comigo o que diz o texto. Ele é preso por ganchos que perfuram o seu nariz, como um animal, como um porco, como um boi. Ele é amarrado nos seus pulsos e ele é acorrentado e levado publicamente até o reino inimigo. Vejam como que a justiça veio direto nele, em Manassés. O texto não fala que o povo foi levado acorrentado, que o povo teve ganchos no nariz, mas o texto diz que Manassés teve o seu nariz furado por ganchos e levado acorrentado. A justiça de Deus chegou a ele, porque ele estava levando o povo a pecar. Ele estava levando o povo ao erro. Eu pesquisei e esse método de ganchos no nariz, ele era um método utilizado pelos militares assírios. Quando os ganchos estavam no nariz da pessoa, eles torturavam ela publicamente, imobilizavam eles, controlavam, faziam uma tortura psicológica na mente deles para eles ficarem loucos. E também servia de propaganda militar para os outros povos verem como eles eram maus e temerem eles. Assim eram os assírios. E assim eles fizeram com Manassés. Foi humilhado, subjugado. Ele se desviou do caminho do Senhor e levou o povo ao erro. Muitas das vezes nós sofremos castigos, nós sofremos repreensões da parte de Deus que poderiam muito bem ser evitadas. Quantas vezes o Espírito Santo não comunica com o nosso espírito? Sabe, quantas vezes ele nos mostra o erro, o caminho que nós não devemos ir, mas ainda assim nós vamos. E aí nós sofremos um castigo e ainda culpamos a Deus pelo mal, sendo que na verdade nós que escolhemos dar as costas ao Senhor. Irmãos, é melhor corrigir os nossos caminhos antes do que esperar a correção de Deus. E eu não digo isso para dar medo a vocês, para falar que Deus é mau, mas para mostrar que Deus é bom, porque Ele garante o perdão antes de você cometer o pecado. Se você enxergar para uma ótica humana, você vai falar: Deus é mau, Deus castiga. Mas quando você percebe o amor dele, que antes ele te oferece o caminho bom. Sabe, existe uma passagem em Deuteronômio que fala: eis que põe de vocês dois caminhos, o da vida e o da morte. Escolham hoje a quem vocês vão seguir. E o texto diz: mas eu e a minha casa seguiremos ao Senhor. Quem nós temos seguido? Quem nós temos escolhido? Quando nós levantarmos altares idólatras no nosso coração, que nós nos lembremos do Senhor, que nós abandonemos os nossos caminhos maus. Quando nós sacrificarmos o nosso tempo, a nossa vida, o nosso dinheiro em prol de objetivos egoístas, supérfluos, coisas que vão morrer quando a gente morrer também, nós possamos nos lembrar do Senhor, que mesmo sendo rico em glória, se tornou pobre, humano, para nos salvar. Quando ouvirmos a voz do Espírito falando conosco, que possamos entender o recado e reformar o nosso estilo de vida, voltando aos caminhos de Deus. Manassés, ele tinha tudo para dar certo. Ele veio de uma família boa, ele teve bons exemplos.
Ele teve instruções de caminho de vida, mas ele escolheu fazer o mal, ele escolheu afrontar o Senhor, e por isso, só por isso, ele foi humilhado e escravizado. Para esse rei, então, Manassés tinha duas alternativas: ou ele aceitava a situação que ele estava e morria, ou ele fazia como seu pai, orava ao Senhor e se humilhava diante do Senhor. E ele escolheu a segunda opção, ele se arrependeu. O arrependimento de Manassés. Veja comigo o verso 12. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou diante do Deus de seus pais, e o Senhor se tornou favorável para com ele. Manassés, então, ele decide reformar o seu estilo de vida. Ele decide voltar ao estilo de vida que o seu pai tinha antes, um estilo de vida que era aos pés do Senhor. Ele entende que o que está acontecendo é fruto das escolhas dele, dos maus caminhos que ele teve, que o povo estava sofrendo junto com ele por causa dele. E ele decide voltar atrás e se humilhar e reconhecer que Deus é o Senhor. Irmãos, quando estamos longe do nosso Deus, o que nos resta é isso: sofrimento, angústia ou arrependimento. É o que nos resta. Temos duas escolhas. Em Deus nós temos perdão, nós temos um propósito de vida, nós temos um plano que Ele faz para nós. Mas quando nós decidimos continuar na nossa maneira, nós temos a condenação. Nós já nascemos condenados, é o que a Bíblia ensina. Mas o Senhor, que é rico em misericórdia, estende as mãos para nos salvar. A palavra diz: eis que estou à porta e bato. Se nós abrirmos, Ele entrará e ceará conosco. Será que quando Deus bate à porta do nosso coração, nós estamos trancando as fechaduras e passando o cadeado? Ou será que nós estamos abrindo a porta? Eu lembro de um pastor que falava comigo que Deus é um cavalheiro, Ele não entra na sua casa de uma vez, no seu coração Ele pede para entrar, e é assim. Em Deus nós temos nossa alegria restabelecida, nós encontramos paz naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Porém, quando nós estamos longe do Senhor, nós estamos em uma constante luta interna, nós nos sentimos desamparados, perdidos. Não importa nesse momento quais que foram os pecados e os erros que nós cometemos diante do Senhor, mas o que importa agora é o que nós vamos fazer com essa voz que clama ao nosso coração. Será que nós iremos fazer como Manassés, que realinhou o seu caminho, que reconheceu os seus erros? Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Senhor, é o que diz Salmo 51, 17. Deus espera de nós um coração voltado a Ele, um coração quebrantado, um coração rendido aos pés do Senhor. E o texto diz: a esse coração Deus não despreza. Esse é o coração que Deus se alegra. Assim como Ele não desprezou o coração de Manassés. Pensa, um pai que sacrificou os próprios filhos, provavelmente queimados em uma fornalha, mas quando o coração se voltou a Deus, Deus que é rico em compaixão, se compadeceu dele. Irmãos, não esperemos pelo castigo, pelo dia da angústia para buscar o Senhor. Vamos procurá-lo hoje ainda. Ainda é tempo para a salvação. Ainda há tempo para a minha vida e para a sua vida. Busque hoje ao Senhor, e Deus fará igual Ele fez com Manassés. Ele se tornará favorável a vocês, terá compaixão dos seus pecados. O texto diz que o Senhor não apenas perdoou os pecados de Manassés, que não apenas virou a sua face em direção ao rei, mas o texto também diz: o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Deus, além de perdoar ele, restabeleceu o reino dele. Vejam como Deus é bom. Deus é bom. O rei que virou as costas, que desprezou o Senhor, quando ele se arrepende, Deus não apenas o perdoa, mas restabelece o que já era dele, o reinado. Deus restituiu o reinado de Manassés. E após a restauração dessa submissão do rei ao Senhor, após ele voltar ao seu coração, agora ele tem o seu reinado de volta. Quando voltamos nossos corações, nossas mentes ao Senhor, quando nós buscamos o perdão de pecados, as nossas condutas, nós temos a nossa dignidade restaurada. Nós somos cidadãos novamente, pessoas honrosas, pessoas dignas. Dignidade é algo que hoje está em falta no mundo, não é? As pessoas xingam a gente por tão pouco, mas quando nós nos voltamos ao Senhor, Ele estabelece dignidade novamente.
Aquele que se via perdido encontra o caminho. O que estava acorrentado pelos ganchos do pecado, agora ele é liberto pelo poder de Jesus Cristo, aquele que nos salva. Aqueles que eram humilhados publicamente, acorrentados pelas mentiras de Satanás, agora eles encontram uma liberdade que somente encontramos através da palavra de Deus. Ainda é tempo, meus amigos, de reformarmos a nossa vida com Deus. Hoje ainda é o dia de alcançarmos esse perdão novamente. É tempo de voltarmos ao primeiro amor, às práticas antigas, práticas de bem que nós tínhamos com o Senhor. Em quinto lugar, nós aprendemos a reforma do reinado. Como que aconteceu? Versículo 15. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, bem como todos os altares que havia construído no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Então Manassés, ele encontra o perdão, ele tem o seu reino restabelecido, e agora que ele exerce novamente uma função de autoridade do povo de Deus, as ações são diferentes. Ele inicia uma reforma religiosa no seu país. Quando a gente fala de reforma, a gente pensa na reforma protestante, mas existiram diversas reformas do próprio povo judeu. Josias, nós já falamos sobre ele foi um menino que começou a reinar com 8 anos de idade, e ele não suportou a idolatria e a maldade e realizou uma grande reforma em Judá, no reino de Judá. Ele encontrou a lei de Moisés dentro do próprio templo e ele começou uma série de decisões que trouxe o povo de volta ao caminho do Senhor. Assim como Josias, Manassés também, ele tomou atitudes que livraram o povo dele do castigo que estava por vir. Manassés, ele começou uma reforma, ele construiu a muralha ao redor da cidade de Jerusalém. Esse foi o primeiro ato. Ou seja, ele que foi acorrentado e prendido por ganchos, decide investir na segurança. Colocou uma muralha ao redor para proteger o povo e a ele mesmo. Ele foi e restabeleceu o culto somente ao Senhor. Ele acabou com a idolatria, os ídolos pagãos, os altares, tudo isso ele lançou fora da cidade. E ele estabeleceu o culto ao Senhor Deus como único e verdadeiro. Ele não sacrificava mais filhos aos demônios. Agora ele sacrificava os animais, como a lei ordenava. Lembrando que era uma época em que Cristo ainda não tinha vindo. Então, para se alcançar o perdão, era necessário o sacrifício de animais. Mas é assim hoje. O Senhor Jesus morreu por nós como um sacrifício. E é tempo de reformarmos a nossa vida, de voltarmos ela à origem. Qual que é a origem do homem? Em Gênesis vai contar que o homem foi criado para ter relacionamento com Deus. E a partir do pecado, o homem não conversava mais com o Senhor, mas Cristo veio para mudar isso, para estabelecer um novo tempo. Um tempo de amor, um tempo de contato direto com Deus. Reformas, como nós dizemos no começo dessa mensagem, elas não são novidades. Uma reforma é diferente de um ato criativo. Uma criação requer imaginação. Para criar algo novo, você tem que pensar algo novo. Uma reforma, ela requer memória. Você se lembra de como era antes e decide voltar àquele lugar de antes. Então, quando nós reformamos algo, estamos trazendo à memória as melhores recordações do que se perdeu. E dessa forma, reproduzindo o que um dia já foi realidade. Manassés errou, ele foi o pior dos reis de Judá. Entretanto, ele soube se arrepender e buscar a face de Deus. O seu arrependimento e busca pelo Senhor transformaram o reino de Judá de um reino idólatra a um reino amado pelo Senhor. Amém? E eu trouxe aqui 3 aplicações práticas para a gente fazer essa semana ainda, para reformarmos a nossa vida com o Senhor. Em primeiro lugar, reformar a vida espiritual exige um quebrantamento antes da reconstrução. Ou seja, antes de qualquer reforma, você tem que destruir o que tinha antes, para tornar ao que era. Ou seja, quando você decidir reformar a sua vida com o Senhor, é necessário quebrar aquilo que te afastava do Senhor. E assim você dedicará o seu tempo, o seu esforço ao Senhor Deus. Reformar é retirar os ídolos modernos, reinstaurar o culto puro. Os ídolos de hoje, eles não têm formas de estátua, mas são prioridades que a gente dá. São coisas que a gente prefere fazer ao invés de fazer aquilo que o Senhor nos pediu. Esses são os ídolos atuais. Trabalho, status, redes sociais, prazer, vaidade, relacionamentos. Tudo que nós colocamos acima de Deus se torna um ídolo nos nossos corações. E se nós queremos reformar a nossa vida com Deus, é necessário quebrar esses ídolos. E em terceiro lugar,
Reformar é também voltar a ser um agente de restauração do mundo. Quando Manassés reformou o seu reinado de volta ao Senhor Deus, ele não fez só o seu palácio real, mas ele fez em todo o povo. Assim é com nós. Nós voltamos a nossa vida ao Senhor Deus, mas nós também temos que impactar outras pessoas. Também temos que falar do amor de Cristo para outras pessoas. Também temos que apresentar esse perdão que está disposto a todos. Amém? Amém. Vamos orar então. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa noite maravilhosa. Obrigado por essa palavra, Senhor, que falou aos nossos corações. Nos ajude, Deus, a voltarmos ao primeiro amor. Nos ajude a andar nos teus caminhos novamente. Nos ajude a falar do teu amor a todos como nós fazíamos antes. Nos ajude, Pai, a voltar a ter um relacionamento com o Senhor, assim como Adão tinha com o Senhor no jardim do Éden. Livra, Senhor, o nosso coração dos ídolos, livra o nosso coração dos enganos, nos livre, Pai, da humilhação pública, dos ganchos, das correntes do inimigo, mas que nós possamos encontrar liberdade no Teu Santo Espírito e que o Senhor Jesus faça morada nas nossas vidas hoje e para sempre. Em nome de Jesus, amém e amém.